Depois de muitos rumores, a sequência de Coringa finalmente foi confirmada. Aê! Olha, e cá entre nós, era só uma questão de tempo, né? O filme de 2019 custou de 55 a 70 milhões de dólares para ser feito e rendeu nada mais, nada menos que $1 bilhão em bilheteria. Como se isso já não fosse incentivo suficiente para uma continuação, né? O Joaquin Phoenix ainda ganhou o Oscar de melhor ator, mais do que merecido, né, gente? Olha, com todo esse sucesso e os elogios do público, uma sequência era igual ao Thanos. Inevitável. A continuação já tem nome, inclusive Joker, Folie à Deux. Mesmo com a novidade sendo recente, já dá pra gente imaginar o que pode rolar nesse filme. Será que vão aparecer novos vilões do Batman? Uma companheira pro Coringa? Você sabe de que eu tô falando, né? Olha, já deixa o seu like pra ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar de tudo o que for lançado por aqui. Eu sou a Amanda Constantino e você está aonde? Na Fatos Nerd. Olha, quando ninguém estava esperando, o diretor Todd Phillips divulgou no próprio Instagram uma foto da capa do roteiro de Coringa 2. Um post desse traz felicidades na mesma hora, né? Já que o primeiro filme foi um verdadeiro ponto fora da curva para os longas de vilões. Na verdade, não só para os vilões, mas para todos os filmes de super-heróis, inclusive da DC. O primeiro Coringa mostrou que um filme com personagens dos quadrinhos não precisa ser cheio de efeitos especiais e ter batalhas épicas para ser ótimo. Com um roteiro redondinho, atores excelentes e uma direção afiada, dá para entregar uma produção quadrinesca incrível, né? Então bora lá. O que a gente sabe até agora? Olha, para começar, o Todd Phillips revelou de cara o título, que pode ser traduzido para o português como Loucura A2. O nome por si só dá a entender que um novo personagem pode se envolver com Coringa. Mas quem? Olha, a primeira opção surge ao analisar o que é o tal do Folie à Deux. Esse é o nome de um transtorno delirante, de um problema que realmente existe. O transtorno ele faz com que sintomas psicóticos de um indivíduo passem para uma ou mais pessoas. Normalmente, para que isso aconteça, quem estiver doente precisa ter uma relação bem próxima com a pessoa secundária. Inclusive, o mais comum é que o Folie à Deux atinja mulheres e que a influência seja de uma pessoa mais velha para outra mais nova. Então, é só ligar os pontos agora. Qual personagem que é mais nova e que acabaria se envolvendo com Coringa a ponto de sofrer de Folie à Deux? Olha, tá na ponta da língua, né? Eu pensei na Arlequina, óbvio, e você? Olha, se ela for apresentada na sequência, essa seria uma forma de expandir a mitologia do vilão e continuar a história dele sem a necessidade de apresentar o Batman. Para quem não se lembra, antes de se tornar a Arlequina, a doutora Harley Quinzel era uma psiquiatra no asilo Arkham que acabou se apaixonando pelo Coringa. O que é difícil de dizer é se a Margot Robbie voltaria para interpretar a personagem. Isso porque os filmes da DC nos cinemas não estão todos conectados mais. O primeiro Coringa e The Batman são exemplos de produções que possuem a própria linha temporal. A questão é que, com as ideias de multiverso se popularizando, a atriz poderia muito bem aparecer em Coringa 2 como uma espécie de variante da personagem de Esquadrão Suicida. Seria uma forma da Warner aproveitar a popularidade da Margot Robbie e o sucesso do Joaquin Phoenix como vilão. O resultado? A nova galinha dos ovos de ouro da Warner. Com o filme do Flash vindo aí, o retorno do Michael Keaton como Batman nessa salada multiversal, eu acho que seria bem tranquilo fazer esse bem bolado. O que você acha, hein? Olha, fora a Arlequina, a ideia de Loucura A2 pode tomar um caminho diferente e mostrar o Coringa do Joaquin Phoenix influenciando outras pessoas a agirem como o príncipe palhaço do crime. A gente até viu que o Arthur Fleck tem apoiadores por causa do que rolou no final do primeiro filme, quando ele escapa do carro da polícia e é aplaudido por uma multidão. Em uma entrevista de 2019 ao Los Angeles Times, Todd Phillips levantou um ponto interessante. E se o personagem do Joaquin Phoenix, na verdade, inspirou o verdadeiro Coringa? Se esse for o caso, a sequência pode desenvolver ainda mais o passado do vilão, com uma espécie de discípulo ou admirador mais novo, talvez na faixa etária do Bruce.
que se transformará no Coringa anos mais tarde. Não dá nem pra dizer que essa é uma possibilidade muito absurda, porque o vilão nos quadrinhos não tem uma única origem, embora o surgimento dele em A Piada Mortal seja o mais famoso e aceito. A terceira possibilidade que o título traz, o que talvez seja a mais doida e cabulosa de todas, é a do Coringa impostor. Sabe quem popularizou essa ideia? O próprio Duende Verde, meu querido. É isso mesmo. O William Dafoe. Já faz tempo que os fãs do Coringa pedem pro ator interpretar o vilão. E as fanarts ajudam a dar um gostinho e tanto de como seria, né? Em janeiro de 2022, o Dafoe conversou com a revista GQ sobre a ideia de Coringa 2 apresentar um imitador do vilão. Alguém que agisse como ele ou que zombasse do palhaço do crime original. É como se o Joaquin fosse o Coringa verdadeiro, Dafoe o impostor. Daí isso terminaria em treta, já que o original não ficaria feliz com alguém se passando por ele em Gotham. Por mais que o Dafoe tenha vindo a público com a ideia, essa história já aconteceu nos quadrinhos. Quem aí sabia disso? Olha, nas edições 450 e 451 dos quadrinhos do Batman de 1990, a DC publicou a história O Retorno do Coringa, que se passa depois dos acontecimentos de morte na família. Na época, os personagens achavam que o palhaço do crime tinha morrido, mas, na verdade, ele estava se recuperando de um acidente de helicóptero. E é nesse momento que Gotham começa a ser atacada por alguém fazendo de conta que era o Coringa. Mas logo o comissário Gordon percebe que era um impostor por causa da forma que o bandido agia. O verdadeiro Coringa, então, comete vários crimes, como o Capuz Vermelho, meio que para recuperar a própria confiança. Quando se sente melhor, o palhaço do crime vai atrás do impostor, só que antes dos dois conseguirem brigar, o encontro é interrompido pela chegada do Batman e da polícia. Depois os dois vilões fogem, os Coringas vão até a mesma fábrica de produtos químicos onde o vilão original nasceu e lá rola tiro, porrada e bomba entre o Batman, comissário Gordon e os bandidos. Por fim, o Coringa impostor se joga num tanque para se transformar em um Coringa melhor que o original. O problema é que o plano sai pela culatra e o impostor morre assim que cai no produto químico. Enquanto isso, o verdadeiro Coringa é preso pelo Batman e é mandado pro asilo Arkham. Seria uma história muito interessante, né? Parem os cinemas que o Joaquin Phoenix vai voltar. Isso o próprio Todd Phillips também confirmou no Instagram. Na sequência da capa do roteiro, o diretor postou uma foto do ator lendo a nova história. Portanto, é bem provável que a produção esteja caminhando para começar as filmagens dentro de alguns meses. Os rumores são de que elas devem ter início no final de 2022 ou início de 2023. Uma boa notícia que a capa do roteiro entregou é que a história foi escrita, mais uma vez, pelo Scott Silver e o Todd Phillips. O que significa que a dupla que pensou no primeiro Coringa bolou a continuação. Toda a receita de sucesso do filme de 2019 tá aí, né? O diretor, os roteiristas, o ator principal, sem falar que a premissa abre portas para várias possibilidades. Olha, vale lembrar ainda que a notícia de 2020 do portal Mirror dizia que a Warner ofereceu ao Joaquin Phoenix o salário nada modesto de 50 milhões de dólares para voltar a ser o Coringa em 2 filmes. Cara, não só em Loucura 2, mas também em uma terceira parte para fechar uma trilogia. Os estúdios adoram umas trilogias, né, gente? Na época, a fonte do Mirror acreditava que o Coringa 2 seria lançado agora, em 2022, e o terceiro filme seria em 2024. Só que como a gente teve uma pandemia no meio do caminho, todos os planos de Hollywood sofreram atrasos, o que pode ter prolongado a escrita da continuação. Caso a meta realmente seja fazer mais 2 filmes, então todas essas ideias que eu falei podem muito bem estar nos planos. A apresentação da Arlequina, um cara que vai se tornar o Coringa no futuro e talvez até o Coringa impostor. Quais dessas ideias você acha mais interessante, hein? Lança aí nos comentários pra mim. Agora, se o Todd Phillips também quiser aproveitar a mitologia de Gotham, então a gente deve ver alguns rostos familiares no futuro. Eu imagino que a loucura do Arthur Fleck pode servir de gatilho para o surgimento do Duas Caras, do Pinguim, do Espantalho, do Strange e por aí vai. Essa seria uma forma da DC e da Warner criar mais filmes com os vilões da editora. Olha, a gente só precisa torcer pra não ir pelo mesmo caminho da Sony, né?
Foi mal, Sony. Bom, além de tudo isso, mesmo que a ideia inicial fosse não seguir com a história do Batman, a gente não pode descartar a possibilidade de Loucura 2 mostrar mais um pouco da vida do Bruce. No primeiro filme, a família Wayne tem uma importância interessante e isso pode continuar refletindo na continuação, talvez até mostrando Bruce sentindo o chamado para se tornar o Batman no futuro. O Homem-Morcego nem precisa aparecer, ainda mais porque os cinemas estão com 2 atores fazendo o Batman, o Robert Pattinson e o Michael Keaton. A Warner pode até achar que 3 Cavaleiros das Trevas nas telonas vão confundir o público, e por isso a ideia de focar nas histórias do Coringa e criar uma conexão com o amadurecimento do Bruce talvez seja melhor. Seja como for, as possibilidades, elas são muitas, meu querido. E aí, me diz aí, qual que você prefere? Manda sua opinião aqui embaixo, ajuda a gente com aquele like, sua inscrição, é claro, e o sininho ativado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!